hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Tiago e ele vai contar um pouquinho, né, pastor? Porque são tantas vitórias que aconteceram, né, no decorrer da sua vida, mas hoje nós teremos um testemunho diferente. É comum nós vermos testemunhos sofridos de pessoas que não conhecem o Senhor e após aceitá-lo, vitórias. Mas o que nós vamos ver de alguém que já veio de um lar evangélico? Qual testemunho nós traremos nessa noite? Vale a pena servir ao Senhor? Conte para nós, pastor Tiago. A paz do Senhor para a irmã, pastora Renilda, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos assistindo. Eu quero dizer para os nossos ouvintes nesta noite que eu nasci num lar cristão, né? Minha mãe, quando estava me gerando, Deus já falava com ela, né? Que eu seria um escolhido e Ele iria me usar desde criança. Amém. Quando eu começasse, né? Ele já ia estar me usando, quando eu começasse a crescer. Então, eu já nasci no Evangelho, minha mãe me levava para as consagração, me levava para o ciclo de oração, me levava para as vigílias, me levava para os cultos volantes, que muitos anos atrás era culto volante, era culto nos lares. Eu cheguei a participar do culto volante, então, era culto rapidinho, de meia hora, né, orava, cantava uns 2 louvores da harpa e saía. E era assim, minha vida sempre foi assim, fazendo a obra do Senhor da minha infância. E Deus sempre falando que ia me usar, e muitos não iriam entender o chamado de Deus na minha vida, né? Por causa, não sei, Deus sempre falava comigo que muitos não iriam entender o chamado de Deus, né? E eu fui crescendo, e eu me lembro que quando Jesus ele começou a me usar, eu começava, nem falar direito eu falava. Eu nem falava direito, eu falava, porque eu era criança, e um dia eu estava com um problema sério, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, tinha uma irmã que trabalhava lá com minha mãe, de lavar roupa, né? Ela lavava roupa, e ela observou muito que eu estava sem falar direito, sem poder falar direito, porque eu tinha essa dificuldade de falar direito, soltar a fala. Aí ela estava com uma hérnia, tinha um problema na hérnia, tinha que operar. Aí ela chegou para mim e falou, Tiago, vamos fazer oração, você faz oração por mim, Tiaguinho, para Jesus me curar essa hérnia? Você orando para Jesus me curar essa hérnia, eu vou orar depois para Jesus curar você falar direito, soltar sua língua. Sim. Aí eu falei, pode deixar. Eu falei, dá minha língua, vou deixar que eu vou orar para a senhora. Aí eu botei a mão nela assim e orei por ela, naquela linguagem minha. Eu falei, Jesus, cura a vovó Madalena, cura a égua da vovó Madalena, era a hérnia. Aí todo mundo começou a soltar risada na hora, né? Cura a égua da vovó Madalena, expulsei o mal que estava sobre ela e naquela mesma hora, irmã, o mal desapareceu. Aleluia. Ela foi para o médico, né, para fazer operar. O médico falou, você não tem mais nada. E depois ela orou por mim, depois da oração ela ficou curada e orou por mim, para Jesus me curar, que eu tinha que falar, para repreender aquela dificuldade que eu tinha na fala. E também daquele momento, a partir daquele instante, Jesus me curou. Glória, e eu estou até hoje falando, normalmente até hoje, né, falando muito de Jesus. Falando, pregando e cantando, amém, né, pastor? É verdade. Foi assim, uma adolescência muito difícil, né, porque naquele tempo a gente era muito cobrado, né? Naquela época, que hoje estou com 40 anos, né? Sim. E a gente viveu uns anos difíceis, porque na nossa igreja, que eu congregava, tudo a gente não podia fazer nada, né? Então, infância mesmo, eu não tive, né? Sim. Eu não tive infância. A minha infância era só fazer a obra de Deus. Não porque eu era obrigado, é porque eu tinha um chamado. Deus me escolheu, me separou. E eu não tinha vontade nenhuma. Não tinha vontade de jogar bola, não tinha vontade, não que é pecado, nada disso, mas foi o chamado de Deus na minha vida, me separou para isso. Não tive infância de ficar na rua, junto com a galera da rua, nada disso, só envolvido na obra, desde criancinha, junto com as irmãs do ciclo de oração, a mamãe me procurava, às vezes estava num lugar, eu estava lá no ciclo de oração. Eita glória! Foi desse jeito a minha infância. Aí o pessoal mesmo, Tiago foi tal lugar, minha mãe pensava que não, os irmãos me traziam em casa, Tiago estava lá no ciclo de oração, Tiago estava em tal lugar, e era assim, foi muito maravilhoso a minha infância, né? Que coisa linda ver o que Deus faz e como que desde cedo, desde pequeno, já tinha um prazer de estar na casa do Senhor. E o pastor me falou que a mãe dele é intercessora. É uma intercessora. E com certeza, né, ela intercedeu e já consagrou a vida, né, do pastor Tiago. E por isso, desde tão pequeno, Deus já usava para orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. E com certeza, muitas outras vitórias, né, pastor? Sim. Por causa dessa, como Deus falava, que Deus iria me usar de uma forma que muitos não iriam entender, e realmente, eu me lembro, não vou citar a igreja com tal de, né, fui numa igreja, né, e eu fui ali convidado para cantar.
E ali, quando eu subi no púlpito, onde eu pegar para começar a cantar, eu falei para a igreja, eu falei, irmãos, no microfone, irmãos, o senhor manda falar. Que tem um jovem aqui que está sentado na mocidade, que você não pode ficar na mocidade. Seu lugar não é esse, tem que confessar o seu pecado. Aí quando eu falei assim, o pastor levantou do lugar e falou assim, e pegou o microfone da minha mão e mandou eu descer. Aí eu olhei assim para ele, desci assim, fiquei, Jesus, por que esse pastor mandou eu descer? O senhor mandou eu entregar a mensagem. Aí o senhor falou, vai lá no meio da mocidade e continua contando aquilo que eu te mostrei. Aí eu desci da mocidade e ele começou a cantar, para querer abafar, né? Aí eu comecei a descer, fui lá no meio da mocidade e continuei falando, ó, tem alguém aqui, precisa consertar. Quando eu voltei, sentei no lugar que eu estava, Deus tomou a igreja, um poder tão grande, e nisso levantou um vaso dentro da igreja e foi confirmando tudo que eu tinha falado dentro da igreja. E depois disso teve a confirmação da situação do menino que estava lá, desse jeito, que não podia estar sentado na mocidade. E nessa igreja tinha uma irmã, essa irmã, ela até me mandou uma mensagem essa semana para mim, né? Lembrando a mim, o que Deus fez na vida dela por minha causa, através de mim, né? Pela misericórdia do Senhor. Ela falando que ela morava na casa dela em Alecrim, aqui em Vila Velha. Na época, ela morava em 2 cômodos de barraco. E nessa casa, não era dela, a sogra dela que deixou ela morar lá, por esse período. 2 barracos. E com muita dificuldade, ela conseguiu fazer outro cômodo. E ela grávida falava, Jesus, tem misericórdia, eu não tenho condição de fazer uma casa. O senhor mesmo pode, só o senhor mesmo que pode me dar uma casa. Eu não tenho condição nenhuma de ter uma casa, porque a minha luta financeira é muito grande. Abre as portas. E quando, de repente, o irmão dela foi mandado embora do serviço, e ali ele sentiu o toque de ajudar ela, junto com os irmãos, né? E fizeram a surpresa para ela ali. E o Senhor me usou nessa igreja mesmo para falar com ela. E ela vivia muito triste, porque ela vivia naquela casa. Ninguém quer ficar na casa assim, né? Sofrendo. E ela chegou e falou com Deus. Quando terminou o culto, cheguei para ela e falei, irmã, Deus manda falar contigo. Aguarda os dias, conta os dias. A chave da tua casa vai ficar nas tuas mãos. O Senhor vai entregar na sua mão. Aleluia. Irmã, foi no sábado isso, na Santa Ceia. Quando foi na terça-feira, a chave da casa estava na mão dela. Eita glória! Esse é o nosso Deus. Aí ela mandou mensagem para mim essa semana e falou, Tiago, aquela casa que Deus usou você para falar comigo, que estava nas minhas mãos, hoje quem mora nela é minha filha, e no quintal eu fiz a minha casa e nós estamos morando lá. Está uma bênção. Aleluia! Deus fala para a glória de Deus. Profetas, é verdade. Né? Pastor, como o pastor era conhecido e como descobriu esse dom musical? Na verdade, eu comecei a louvar o Senhor desde criança, cantando errado, né? Porque minhas palavras, o primeiro hino que eu aprendi a cantar foi o hino Viajando no Peixe. Foi da época. Nossa, na época de 82. Uma cantora lá de São Paulo, que eu gosto muito dela, Guilmar Victor. Na época lembra um pedacinho dele? Lembro. O coro é assim: se Deus te manda, não rejeites ir. Se não fores de navio, mas de peixe tens que ir. Não adianta o homem contra Deus lutar, pois é perigoso de peixe viajar. Eita glória! Aí quando eu cantava esse hino, eu me era muito convidado para cantar em festa tipo de oração. Aí eu cantava esse hino. Era para cantar e Deus abalar a igreja. Era uma glória muito profunda quando eu cantava esse hino. Então esse hino ficou marcado, né, nas igrejas que eu ia. E quando eu tive, com 12 anos, eu fui pregando, né, com 8, 9, 10, saía para pregar aqui do Estado do Espírito Santo. Muita gente me conhece. E eu fiquei muito conhecido como Tiaguinho do Pandeiro. Porque com 12 anos, aí voltei até aqui, porque com 12 anos, uma irmã lá do Rio de Janeiro, missionária Zélia Silva, quero mandar até um beijo para ela, que ela está nos assistindo também, né? Ela me deu esse pandeiro. Nós fizemos muita obra de Deus aqui em Vitória. Ela veio lá do Rio de Janeiro e ela tinha um pandeiro. Eu falei, eu quero aprender a tocar pandeiro. Mas eu comecei a pegar, achei difícil tocar, né? Eu falei, Jesus vai me ensinar. Aí eu fui falando com ela, irmã Zélia, eu quero um pandeiro. Ela foi e comprou esse pandeiro para mim. Então, desde 12 anos, eu tenho esse pandeiro. Aí todo mundo fala, começou a me chamar de Tiaguinho do Pandeiro, porque onde eu passava, eu passava e cantava, pregava e cantava. Toca um tocava. Pouquinho então, pastor, pra gente ver um trecho de um louvor aí. Vou louvar o Senhor com o hino que está no nosso CD, o crente que ora. O crente que ora e vive em consagração, tem fogo nos pés, tem fogo nas mãos. O crente que ora e vive em consagração, tem fogo nos pés, tem fogo nas mãos. Aonde ele chega é reconhecido, aí está o crente ungido. Aonde ele chega é reconhecido, aí está o crente ungido. Aonde ele chega, aleluia, e os pés coloca, o inimigo sai correndo de costa. Aonde ele chega e os pés coloca,
O inimigo sai correndo de costa, pois ele não pode encarar o crente cheio do fogo de Deus Jeová. Aleluia. Pois ele não pode encarar o crente cheio do fogo de Deus Jeová. Eita glória! Aleluia! Então com esse pandeiro eu saía muito na minha adolescência, já fui até em centro de macumba, irmão, orar. Vou poder orar. Com pandeiro e Jesus jogando os demônios por terra, tocando esse pandeirinho. Glória. Então esse pandeirinho me acompanha há muitos anos. Aleluia. Desde 12 anos eu tenho esse pandeiro. E as promessas de Deus foram se cumprindo. Se cumprindo. E o pastor me falou que já começou as promessas lá na infância. Lá na infância. E quando veio, então, a proposta para esse CD? Depois o sim. pastor já está à frente da igreja. É verdade. Esse CD, esses CDs que eu tenho gravado, Deus falou comigo há muitos anos atrás, eu era criança também, que eu gravaria um disco. Aí eu tinha uns 10, 12 anos, que Deus usou assim, 11 anos, que Deus usava as pessoas que eu ia gravar. Por eu cantar muito nas igrejas, aí Deus usava muitas pessoas que eu ia gravar um disco. Mas eu não me preocupava com isso, não. Aí passou anos e anos, né? Quando chegou agora, eu veio trazer a notícia, Deus veio, né, cumprir a promessa. Aleluia. Né? Porque quando Deus fala, pode passar o tempo que for, né? É verdade. Mas Deus cumpre. E eu não sabia que era disco, que era CD, que era nada. Só sei que fui fazer uma obra para o Senhor na casa de um amigo meu, né, conhecido da gente. O nome dele é Teré. Ele nem crente era. Aí eu cheguei lá, vou fazer um culto na casa dele. Quando eu fui orar, aí eu cantei o hino. Eu hoje estou bem, mas a estive mal. Quando ele ouviu minha voz, ele falou: Tiago, você podia gravar um disco, Tiago, um CD. Eu falei: eu gravar um CD? Eu não tenho como gravar CD, não. Quem sou eu para gravar um CD, ô Teré? Falei: não, você canta muito bem, você tem um chamado para cantar. E o homem não é crente, hein? Você tem um chamado para gravar um CD, você pode gravar um CD. Aí eu falei: eu não tenho condição nenhuma. Eu falei: não. Como é que você não sabe, rapaz? Como é que você vai dar um jeito que você vai conseguir? Aí aquela cantora sua lá de São Paulo, que você conhece há tantos anos, conversa com ela, que ela vai te indicar o lugar que você gravar. Aí eu liguei assim, falei: é mesmo, vou ligar pra irmã Guiomar, essa do Peixe. Vou ligar pra ela e vou perguntar a ela como é que eu faço pra me gravar, já que ela tem tantos anos de carreira. Aí eu liguei pra ela e falei: oi, irmã Guiomar, eu tô tendo uma proposta de um senhor, ele falou que vai gravar um CD pra mim. Ele não tem condição, ele mesmo não teria condição de gravar, de pagar os CDs, né? A matriz. Mas ele falou: Tiago, eu não vou pagar, mas eu vou reunir toda a minha família, cada um vai ajudar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir esse dinheiro. Aí é só você perguntar à mulher, a cantora, quanto é que vai ficar, e o produtor. Aí eu liguei para ela, falei com ela. Ela falou: Tiago, eu vou falar com o produtor e vou apresentar você para ele. Aí foi aí que ela conversou com ele, falou: tem um amigo, igual um filho para mim e tal, ele quer gravar um CD. E quanto ficaria o CD para ele, a produção? Aí ele falou que o valor vai ficar X. Aí eu fiquei assim, falei: meu Deus, esse valor é alto, esse homem não tem, vai ficar difícil. Aí eu cheguei pra ele e falei: o valor é X. Aí ele falou: não se preocupa não, isso aí é o de menos. Deus vai estar no negócio. Aí ele conversou com o outro da família dele, e de repente, irmão, juntou o dinheiro, conseguiu o dinheiro todinho. Eita glória. Aí, para a glória do Senhor, nós gravamos esses CDs, né? Isso que eu cantei, o Crente que Ora, tá no nosso CD, né? E Deus usou o ímpio, né? Para a gente gravar. Em menos de um ano, nós tiramos 1000 cópias. Eita glória. E nós vendemos todas as 1000 cópias. Aleluia. Sem loja nenhuma, porque hoje não está difícil a gente vender CD, né? Por causa verdade. que as coisas estão muito modernas. Mas graças a Deus, Deus tem honrado. Eu já vendi os CDs das 1000 cópias, do CD, em 2000 cópias. E na realidade, o pastor, ele não é apenas um cantor, é um adorador. A palavra do Senhor diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pastor, além de ter essa voz, né, belíssima, ungida pelo Senhor, como que as pessoas fazem para entrar em contato, para levá-lo até a igreja, para poder estar louvando numa programação? Sim. Nós estamos à disposição dos irmãos para estar adorando ao Senhor, ministrando a palavra, se quiser, da sua igreja, né? O nosso telefone de contato é 27 999 72 3920. Vou repetir, tá, irmã? Pode repetir. 999 72 3920. Nós estaremos louvando ao Senhor na sua igreja, no seu evento. Aonde o Senhor nos mandar, nós estamos dizendo: eis-me aqui. Aleluia. Pastor Tiago, o que o senhor tem para dizer para os jovens, os adolescentes que estão nos assistindo neste momento e que às vezes nasceram num lar evangélico ou até não e quer experimentar os prazeres lá do mundo? Eu quero dizer para todos os jovens, adolescentes, né? Porque
estão vivendo momentos difíceis, que o inimigo sempre lança seta, né? Eu nasci num lar cristão, eu também não... Sempre vinha também alguma coisa na minha mente. Ah, será? Não. Mas eu, não. Em nome de Jesus, quem me chamou foi o Senhor, eu vou ficar firme. Não adianta o inimigo querer pelejar contra a minha vida, que é uma guerra, né? Jovens hoje, para estar servindo a Deus num período que nós estamos vivendo, é muito difícil. Mas eu quero dizer para todos os jovens, não largue Jesus, não abandone Jesus por nada. Por mais que seja difícil, fica firme. Pede ao Senhor força, pede ao Senhor graça, porque vale a pena servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor desde a minha infância, não larguei Jesus, eu não largo Ele por nada, nunca me desviei do caminho do Senhor, e vale a pena servir a Deus. Muitas pessoas dizem que não tem nada, esse mundo não tem nada para nos oferecer, mas tem muita coisa para oferecer. A palavra diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Este mundo tem drogas para oferecer, né? Tem bebidas, tem tanta coisa, prostituição, tem tanta tragédia, né? E se você se envolver com isso aí, meu querido, você vai ficar lá no fundo do poço. Então não vale a pena. O importante é nós chegar ao céu. Então, gemendo ou chorando, não larga Jesus. Fica firme, olha só para Ele. Não olha para a dificuldade, não olha para o homem, porque muitas pessoas olham para o homem e acabam se decepcionando. Não olha não, olha só para Jesus, porque é só nele que nós encontramos a nossa salvação. Ele diz, né? Olhai para mim e serei salvo. Então permanece firme, olhando só para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu fico muito feliz, pastor, porque eu também nasci num lar evangélico. E desde criança eu já fazia missões com meu avô, com meu pai. E vale a pena servir ao Senhor. É verdade. Vale a pena, as promessas do Senhor se cumprem. E não tem nada lá no mundo que são prazeres passageiros, que vai preencher talvez um vazio que você tenha no seu coração. Mas Jesus, Ele preenche todo o nosso ser, todo o nosso coração. Vale muito a pena servir ao Senhor. Com certeza o pastor Tiago tem aqui vários testemunhos de coisas lindas que Deus já realizou na vida dele, na família. E é maravilhoso servir ao Senhor. E foi muito bom receber o pastor. Fique aí ligadinho, porque ele vai cantar. Nós teremos ainda um forte clamor, um período de oração. Fique ligadinho que nós estaremos orando. Lembra que no último programa eu pedi para você anotar um motivo de oração que nós estaríamos orando? Hoje nós vamos colocar diante do Senhor, você aí da sua casa e nós aqui do estúdio. Nós estaremos orando, mas antes do pastor cantar e nós fazermos este período de oração, eu quero ler aqui um versículo com vocês, porque muitas pessoas nos enviaram pedidos de oração por uma porta de trabalho, porque estão enfrentando dificuldades financeiras, e ao meditar na palavra do Senhor, meu coração ardeu quando eu li este texto que está em 2 Reis 4, 42 a 44. Diz assim: um homem veio de Baal Salissa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isso adiante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá-o ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão, ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Quando eu li este texto, Deus me levou lá na passagem que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E quando fala aqui que era 20 pães para alimentar 100 homens famintos, pastor Tiago. Não era 100 homens que iria comer pouquinho, não. Era 100 homens famintos. E nós vemos lá em João, quando fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes, que o menino tinha 5 pães e os peixinhos. E ali Jesus multiplicou para aquela grande multidão de 5.000 pessoas, todos comeram e ainda sobrou. Quando eu li este texto, o Senhor falou ao meu coração sobre essa multiplicação. O profeta poderia ter guardado como um lanchinho para ele, porque se o menino tinha 5 pães e ia servir de um lanche, imagina que era 20 pães. Se o profeta tivesse ficado com esse lanche, né, vamos dizer assim, para ele e para o seu ajudante, não teria acontecido o milagre.
Assim como no milagre da multiplicação dos pães estava nas mãos de Jesus e houve a multiplicação, aqui o homem de Deus, porque aqui fala que o homem de Deus recebeu os pães. E ele falou para o seu servo, dê para os homens. Como? Como vai alimentar 100 homens com apenas 20 pães? Ele falou, o Senhor disse que todos vão comer e ainda vai sobrar. E então repartiram ali com aqueles homens. E todos eles comeram e ainda sobrou muito mais do que tinha antes. O que eu quero dizer para você sobre este texto? O segredo é você colocar nas mãos de Deus. O segredo é você confiar. Deus não precisa de nada para realizar, mas se você tiver um pouco, coloque nas mãos de Deus. Assim como o profeta, ele creu, porque a nossa fé é uma ação. Você tem que crer e tem que agir. E se você tiver algo, então coloque nas mãos de Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu creio. Eu estou em grande dificuldade. Eu não sei o que eu vou colocar na mesa para os meus filhos, mas eu creio que o Senhor pode multiplicar. Eu creio que o Senhor pode suprir as minhas necessidades, seja quais forem as áreas. Ele pode te abençoar. Creia. Creia e coloque nas mãos de Deus. Você vai exercitar fé. Nós estaremos fazendo um forte clamor e nós estaremos orando por sua vida financeira. Nós estaremos colocando a sua vida, seu problema. Se você estiver com algum problema de saúde, nós também estaremos orando. Tem empresários, microempresários que estão enviando para nós pedidos de oração. Nós estamos orando por cada um de vocês individualmente, não somente aqui no estúdio. Nós estamos orando. Se você tem o seu pedido de oração e é a primeira vez que você está assistindo o Torre de Oração, milagres sobrenaturais têm acontecido, como esses que nós lemos aqui no início e tantos outros. Cânceres que estão sendo expelidos, pessoas que já estavam perdendo as casas e Deus trouxe uma grande provisão, pessoas que estavam enfermas e foram curadas de vários problemas de saúde, problemas que os médicos estão maravilhados sem acreditar, problemas assim que os médicos falaram, olha, não tem jeito, o diagnóstico era desfavorável e Deus reverteu e fez um grande milagre. Nós servimos este Deus de milagres e assim como Eliseu, ele falou para dar para aqueles 100 homens. Eu quero te dizer, também entregue nas mãos do Senhor. Se ele tivesse retido, não haveria milagres. Mas ele não reteve. E por isso o milagre aconteceu. Pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Pai, o milagre aconteceu. Amém?